Pessoal, uma boa noite, um bom final de tarde aí para quem está em Porto Alegre, quase 40 graus, fim de tarde úmido, e nós temos o privilégio de contar hoje com a presença do multitalentoso e muito conhecido de todos, é Vítor Castiel. Ele vai conversar conosco e a gente já estava batendo um papo antes aqui, de uma forma espontânea e descontraída, contando um pouco da experiência e fazendo esse link, que é sempre um desafio para nós, de colocar temas dentro desse nosso projeto de programa que é Falando de Saúde, e hoje Falando de Saúde e Cultura. E para isso eu tenho o meu companheiro de atividades aqui, que sempre está presente também nas lives, que é o Dr. Carlos Barrios, que junto comigo vamos conduzir uma conversa, uma discussão e um bate-papo nesses próximos minutos. Espero que todos aproveitem. Barrios. Zé Victor, muito obrigado pela presença, muito obrigado a todos os que estão participando aqui conosco. E eu queria começar, além de te agradecer, obviamente, né, começar falando do que é mais óbvio aqui. O que a gente fez, né, nestes últimos meses, nós tínhamos, só para te contar especificamente, uma atividade na qual a gente falava de mitos e verdades em relação a questões de saúde, principalmente coisas relacionadas a câncer. E a gente juntava as pessoas num auditório, né, e ficava durante 1, 2 horas debatendo coisas. Era uma atividade bem gostosa, né, de esclarecimento e tirar dúvidas, etc. e tal. E o que aconteceu esse ano foi a pandemia, né? E a gente deixou, né, de ter condições de juntar as pessoas. E certamente, né, a pandemia tem alterado a vida de todos nós. E para começo de conversa, e para não deixar de falar do elefante que está na sala, né, como é que a pandemia, né, te afetou do ponto de vista da tua vida, e se tu quiseres falar das tuas coisas profissionais também, né? Mas como é que a pandemia chegou em Zé Victor Castiel e o que aconteceu com ele como consequência? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né? Que é um convite que me honra muito, principalmente vindo de pessoas que atuam na área médica, né? E que durante essa pandemia têm sido nossos verdadeiros heróis, né? Então, para mim, realmente, eu estou sendo muito sincero, é uma honra estar conversando com vocês. E já entrando no nosso assunto predileto dos últimos 8 meses, né? A pandemia, ela pegou, claro que pegou de surpresa a todos nós, né? Eu estou falando lá do início ainda, né? Eu estava retornando de Nova York com a minha esposa, ouvindo alguns relatos de que isso no dia 29 de fevereiro, né? Ouvindo alguns relatos ainda incipientes, né, de que havia um vírus que estava se manifestando de uma forma muito forte num cantão da China e que ele tinha grandes possibilidades pelas viagens internacionais e tudo mais de se disseminar por outros cantos da Ásia e tudo mais. Mas na volta, numa escala que nós fizemos em Dallas, eu até comentei com a minha esposa, olha, eu acho que a coisa não é tão simples assim, porque ali já nos mediram a febre, né? E ali já nos entregaram máscaras máscaras, né, cirúrgicas, né? Então, nessa volta, mais ou menos, a gente veio elaborando já, talvez não dimensionando como a gente consegue dimensionar hoje melhor, mas já vendo que a coisa era feia, né? A coisa não veio para brincar. Como se agiu? A minha esposa, ela é psicanalista, né? Então, ao chegar em Porto Alegre no dia 1º de março, nós, por cautela, né, eu fui na minha empresa, que é uma produtora de entretenimento cultural, e trouxe para minha casa já talvez os materiais que fossem necessários para uma estadia mais longa, né? Então, eu trouxe o meu estúdio de áudio, né? Trouxe alguns livros que talvez eu precisasse naquele meio tempo, tal. Eu estava calculando 20 dias, 30 dias e tal.
e ao mesmo tempo que nós providenciamos um isolamento acústico no escritório. Nós moramos numa casa, né, com vários cômodos. Minha sogra, que tinha 103 anos, faleceu de morte natural naquele janeiro, no janeiro anterior. Então a casa ficou maior ainda, né? 2 filhos, só um está conosco, a outra casou, então a casa ficou muito grande. Então, esse ano da pandemia, ao invés de sofrermos da síndrome do ninho vazio, nós nos ocupamos da pandemia, né? A casa ficou muito grande, então nós conseguimos fazer um consultório com um bom isolamento acústico para que a minha esposa pudesse atender os pacientes sem que houvesse qualquer vazamento sonoro, né? Eu consegui instalar aqui em cima, no último andar da minha casa, numa sauna desativada que tinha um estúdio muito bom de áudio, porque eu tinha trazido todo o equipamento para cá. Enfim, achávamos que aqui nós ficaríamos e não saímos mais, né? Obedecendo e acreditando na ciência e nas orientações que se via da área médica, né? Obedecendo. Então, para não me estender muito, quer dizer, as providências iniciais foram essas, sempre lembrando que eu pensava que isso seria uma coisa assim episódica, né? E a gente viu então depois que não foi. O fato é que, de uma forma ou de outra, nós aprendemos muito nesse tempo, sabe? A gente tem conversado e conversamos, aliás, com outras pessoas com quem esteve presente aqui, e basicamente a leitura era a mesma. Nós médicos também tivemos que aprender a dizer um pouco de não sei, porque as pessoas perguntavam para nós: vem cá, doutor, eu tive Covid e estou com perda de memória, quanto tempo dura? Eu sei, a doença existe desde novembro, não tem como eu saber o que acontece depois de 2 anos, não tem 2 anos a doença. Então, obviamente, aprendemos a lidar com isso, se ganhou tempo. Eu confesso que agora a gente está numa época que talvez tenha que calibrar um pouco a percepção das pessoas, e a gente tem batido forte nessa tecla, porque tem gente que parou de doar sangue, pessoas que não estavam levando os filhos para fazer vacina da polio, pessoas que não estavam indo fazer a mamografia. Então, entende-se importância, até para o sistema não colapsar e não explodir, de não chegar todo mundo ao mesmo tempo no hospital e ficar doente todo mundo junto, mas ao mesmo tempo tem que começar a dizer para as pessoas: olha, não vamos trocar doença por outra doença, vamos trocar doença por saúde. E esse é um desafio. E, aliás, esse é um desafio da comunicação. A gente tem vontade de ir ao cinema, a gente tem vontade de ir ao teatro, a gente tem vontade de voltar ao convívio social, mas está todo mundo querendo aprender quanto que dá para ir. Eu não sei como é que vocês, no meio de vocês, estão lidando com isso. Eu acho que no sentido profissional, inclusive. Eu acho assim, a área do entretenimento cultural, ela foi a primeira a parar, evidentemente, porque ela sempre pressupõe a aglomeração de pessoas. Não existe saída para te apresentar uma obra artística que não exija aglomeração de pessoas. E o distanciamento social, que é uma coisa que já ficou confirmada logo de início, que era uma das digamos, providências mais básicas a se tomar, ele é inversamente proporcional a uma apresentação artística indoor, né? Bom, a partir do momento em que se estabeleceu alguns protocolos, né, de higiene e alguns protocolos de distanciamento oficiais, né, conseguimos ainda, meu filho é meu sócio também, fazer algumas coisas bacanas. Nós fomos os primeiros a montar aquele Cine Drive-In, né? Mesmo sem sair de casa, nós, com todos os protocolos, montamos o Cine Drive-In da seguinte maneira: a nossa ideia não era lucrar, a nossa ideia era aprender a lidar com o protocolo, né? E fazer com que as pessoas que frequentassem aquele momento de entretenimento cultural não sofressem qualquer risco de se contaminarem em função daquele evento. E assim foi feito. Fizemos por 3 semanas no pátio nos associamos à ADVB, fizemos no pátio da ADVB, que é um lugar de 10 mil metros quadrados, e permitimos a entrada de apenas 100 carros, num lugar onde caberiam 500 ou 600 automóveis, né? A partir daí, então, nós aprendemos a lidar com isso, né?
de uma maneira muito bacana, assim, foi uma fase muito legal na minha vida, abstraindo, evidentemente, o fato de estarem ocorrendo mortes, de estarem ocorrendo pessoas contaminadas e tudo mais, mas foi um aprendizado profissional muito grande, mesmo trancado em casa, né, administrar durante 3 semanas esse local que teve lotação esgotada todas as noites, inclusive com coisas incríveis, assim, tipo banheiros que eram higienizados toda vez que eram usados, né? Então, nós na questão do dinheiro, o que nós investimos lá, nós empatamos. Né? Por quê? Porque eu sou, junto com o meu filho, o Rogério Beretta, que é meu sócio há muitos anos, o dono de um dos maiores festivais multiculturais privados da América Latina, que é o Porto Verão Alegre. Todo mundo pensa que ele é da prefeitura e tal, mas ele é totalmente privado. Então, esse drive-in feito lá em abril, ele serviu para a gente adquirir uma expertise para não... Porque ali eu já sabia que ia longe, para estar preparado para ofertar para a população de Porto Alegre esse grande festival que ocorreria no verão. Eu comecei a notar que estava cancelando tudo, de exposição de animais até festival de gramado, de cinema, enfim. Olimpíada? Olimpíada, né? Então, assim, o que eu notei é que todo o entretenimento, ele parou. Ele parou, e eu vou ser muito franco com vocês, doutores. Parou e deveria ter parado mesmo. Não vejo outra maneira de se precaver desse tipo de situação sem ter o domínio total e absoluto do que pode e do que não pode. Né? Então, pode ir fazer uma mamografia? Pode. Né? Sim, mas a gente sabe agora, porque no início nem sabia. Deve, não mas sabia. Ao mesmo tempo, em algum momento, nós estávamos aprendendo. Agora, pode ir num show de rock com mais 10 mil pessoas? Não pode. Não. Entende? Então, o que mais pegou nessa indústria do entretenimento, principalmente na indústria do audiovisual, que ajudou tanta gente a não enlouquecer, né, que são os streamings, né, Netflix, Amazon, Globoplay, enfim, Disney, pay-per-view, tudo que... Essa indústria, sim, é que está em risco muito sério, porque as pessoas estão paradas, os trabalhadores dessa indústria não têm o que fazer. E, normalmente, eu estou falando assim, do cameraman, do cara que trabalha com som, da pessoa que serve cafezinho, da pessoa, entendeu? Das pessoas mais humildes que fazem essa indústria, né? Que é uma indústria poderosíssima. Eu não sei se vocês conhecem, eu li uma notícia segundo a qual a indústria do audiovisual no Brasil, ela movimenta mais a economia do que a indústria do medicamento, né? Que é um dado fortíssimo. É fortíssimo. Então, essas pessoas estão todas em risco social, doutor Barrios. Todas. Claro. Todas estão passando necessidade, todas estão vivendo de subterfúgios, e muitas delas estão adquirindo, mesmo não se infectando com o Covid-19, elas estão adquirindo doenças psicossomáticas seríssimas, né? Não só as mentais, mas, por exemplo, um câncer, por exemplo, é uma... Olha, eu me arrisco a dizer que, assim, é evidente que na nossa área pouco se parou, os pacientes continuam tratando, precisam, e evidente que um paciente que tem acesso ao médico, ele sabe ligar e perguntar. Eu me arrisco a dizer que mais da metade dos pacientes tem pelo menos uma queixa orgânica relacionado à pandemia. Sim. Ou porque aumentaram de peso, ou porque começaram a ficar mais em casa e voltou a doer o corpo, ou porque estão dormindo mal, ou estão deprimidos, ou estão angustiados. Mais da metade. Isso nós vamos pagar o preço por isso durante um tempo. Isso vai acabar tendo que, de um jeito ou de outro, ser contabilizado, e nós vamos ter que aprender a lidar com isso também. Agora, também se aprendeu muita coisa. Colocaste muito bem, eu digo, o Barros e eu podemos te assegurar, a gente viajava demais. Hoje, olhando para trás, é fácil dizer que o demais não é muito só, é demais mais do que precisava. Porque várias coisas a gente consegue resolver com uma reunião virtual.
Muitas das coisas que hoje a gente se sente confortável de fazer virtual, a gente atravessar o planeta. E isso é um aprendizado. A gente não está festejando, obviamente, nada da pandemia, não pode tirar, quando as pessoas morrem, não se pode tirar nada de bom disso, mas tem aprendizados, isso sem dúvida. E um dos aprendizados é que modificou, acelerou um processo, né? Eu queria discordar rapidamente, só para a gente poder botar um molho debater aqui. Um pouco. Eu acho que sim, eu acho que nós podemos tirar coisas boas, sim. Sempre abstraindo aquilo que eu falei, né? A questão das infectações, claro, dos óbitos, mas pode sim, esse é um caso. Né? Um outro caso, esse é um caso, quer dizer, por que eu preciso ir a São Paulo toda segunda-feira pela manhã, pegar um voo para fazer uma reunião, se eu posso fazer essa reunião sentado no meu consultório, no meu escritório, na minha casa, e com o mesmo efeito. Isso é uma das coisas boas. Só não tem o gosto daquele sanduíche com gosto de sabonete que tem no avião, então isso aí a gente perdeu um pouco, né? Claro, exato. Mas sim, se tira da hora ruim, também se tira coisas boas, se tira novos hábitos inclusive de economia doméstica, né? Eu noto, por exemplo, nesse isolamento voluntário que fizemos, né? E eu tive um filho infectado por Covid, né? Fazendo isolamento, né? Provavelmente numa ida a um supermercado, numa ida a uma venda, que ficou praticamente assintomático, mas trouxe para dentro de casa o medo de ter, né? Para ver como esse vírus é altamente infeccioso e pouco letal, né? Digamos assim, em função da... Né? Mas convivemos com esse isolamento dentro do isolamento e ele é muito perigoso, ele é muito difícil para a gente. É muito difícil cada um ficar no quarto, cada um fazer a refeição num horário determinado, cada um lavar sua louça isolada. É muito complicado, e sabendo que o meu filho não é que é um cara já de 26 anos, é um profissional, não é um cara que vai para a pracinha tomar mate com os amigos. É um cara que estava isolado também. Né? Então, não, deixa eu te perguntar. Aproveitando esse tema, assim, e tu que é uma pessoa que tem múltiplas dimensões, do teatro, TV, cinema, humor, novela, etc. e tal. E sem, essencialmente, talvez uma pergunta óbvia seria o que tu prefere de tudo isso, né? Mas tu acredita que estas coisas, principalmente, como tu disse, essas atividades culturais, foram as primeiras que foram interrompidas, como provavelmente deveriam, né? E eu concordo contigo, né? E como é que vai ser o futuro? Como é que tu vê, né? E tu tem um caso bem particular que tua esposa lida, tua mulher lida com questões mentais, e eu tenho a impressão de que tem muita gente adoecendo, né? Mentalmente como consequência disto. Isso vai ter consequências no futuro. Na tua perspectiva, na tua área cultural e nessa multidimensão, tu acredita numa normalidade ou isso vai levar um tempo? Como é que tu vê essa evolução? Doutor Barros, eu acredito que vai demorar muito. Né? Isso. Eu acho que essa incerteza que se apoderou de todos nós, né? Mesmo depois da vacina, ela ainda vai gerar uma sequela, né? Invisível, no sentido de que as pessoas ainda vão se retrair um pouco para retomar suas atividades normais. De lazer, eu estou falando, de lazer. Né? Se o senhor me perguntar hoje, né, está liberado lá o teatro para 30% da capacidade. Se eu iria ao teatro, eu lhe digo com toda tranquilidade, eu não iria. E não é porque eu não confio nas providências protocolares de higiene, não. É porque eu tenho medo. Isso é importante. Isso, né? Isso. Assim como as pessoas têm medo... Não vai curtir, é agradável. Pode falar. Não deixa de ser uma experiência agradável. Eu estava dizendo, organizar as férias, por exemplo. Imagina, eu pego os filhos, querem sair, aí eles, coitados, crianças queriam sair de casa. Um dia eu fui levar meu filho, 16 anos, eu disse, olha, vem no mercado comigo, eu quero te treinar a pegar as coisas e ver se tu vai lavar certinho.
pelo menos eu quero supervisionar, porque em algum momento isso vai ter que ser verdade. Ele saiu 5 minutos de distância da minha casa até o mercado, ele ficou mareado no carro, ele ficou enjoado. Fazia meses que ele não andava de carro, desaprendeu. E a minha filha, que eu tive que levar ela fazer uma consulta com o dentista, ela tirava foto na rua com o celular dela, achando super espetacular, assim, 6 meses depois de sair. Mas o fato é que não tem graça sair. Perdeu ir no restaurante, etc. Perdeu o prazer, quer dizer, as pessoas têm que entender que não é a mesma experiência de antes. Então, nós vamos ter que aprender a lidar com isso, mas está muito cedo para achar que o mundo voltou ao normal. Aliás, muito cedo não, nós estamos claramente no momento que não deve se pensar isso. Eu, inclusive, escrevi uma coluna na Zero Hora, no final, muito divertida, né? Dizendo que eu era contra essa expressão novo normal. Eu acho que nós estamos vivendo o anormal, né? E estamos em busca de voltar ao normal, quer dizer, voltar ao status quo anterior, e não de se estabelecer essa digamos assim, esse modus vivendi como sendo uma coisa normal, porque eu jamais me acostumarei a viver com medo, né? Então, a gente tem que... Pode falar, doutor. Nós temos que tentar liberar todo mundo, né? E aí entra numa outra questão que eu queria discutir contigo do ponto de vista cultural. Nós temos que nos encarregar de fazer com que as pessoas percam um pouco esse pânico que existe, né? Porque vai ser muito difícil voltar ao normal anterior, né? Mas para isso nós vamos ter que abandonar um pouco do medo e nós vamos ter que, né, nos jogar na água e voltar a tentar abraçar as pessoas, a beijar as pessoas. Isso é absolutamente fundamental, né? Claro. E nesse sentido... Eu até fiz uma brincadeira sobre isso, né? Que está todo mundo já de saco cheio, né? Claro. Não dá má palavra. E no final eu botei assim, e eu já estou de saco cheio de estar de saco cheio, né? Claro, então, isso é uma coisa que... Eu lhe interrompi, doutor Barros, desculpe, o senhor continue, por favor. A pergunta era assim, é mais uma questão filosófica, digamos assim. A cultura, obviamente, é multidisciplinar, multidimensional, tem muitas dimensões diferentes, né? Assim como a mídia também tem. E eu tenho, para mim, um conceito que talvez seja provavelmente não exatamente correto, mas que a mídia, né, esta vez, nesta epidemia, teve um papel absolutamente fundamental, né? A disseminação de informação, né? Como é que a gente conviveu ao mesmo tempo com os espanhóis, com os italianos, com os americanos, com Nova York, com Londres, com o Nordeste, com o Amazonas, etc. e tal. Parecia que a gente estava vivendo junto tudo isso, né? Então, a aldeia global, eventualmente, nasceu de forma absolutamente definitiva. E provavelmente para sempre, né? Agora, eu vejo também nesse futuro, né, um papel de educação, um papel de, eventualmente, fazer com que as pessoas olhem para as coisas de uma forma mais realista e não com tanto pânico, né? Então, eu queria, tu que é uma pessoa que tem esse envolvimento e essa atividade tão diversa, tanto mídia quanto cultura, como é que tu vê, né, a nossa mídia ou as nossas atividades culturais com esse papel educador, né? Se a gente está falando de saúde, que é uma coisa muito importante, como é que tu vê esse papel e se realmente existe um interesse do lado da cultura e do lado da mídia, né, em fazer isso, né, de forma que tenha um efeito real na população? Eu acho essa pergunta maravilhosa, né? Parabéns, porque é uma coisa que ela vem de fases, né? Quer dizer, numa primeira fase, houve um desencontro muito grande entre digamos, canais oficiais, diga-se Ministério da Cultura, não, Ministério da Saúde. E a mídia, né? E a mídia, quer dizer, a mídia talvez até de uma maneira muito mais realista, né? Que às vezes é bom botar o pé no freio, né? Porque ali naquele início, que deu aquele desencontro de informações,
muita gente adquiriu um medo de uma maneira muito forte, né? Pânico, né? Então, a mídia, sim, Sim, é muito importante. vide ir no mercado fazer estoque de papel higiênico, um negócio que não tem muito sentido. Mas as pessoas não sabiam para que lado correr. Perfeito. Então, nesse primeiro momento, eu acho que a mídia ela extrapolou um pouquinho, quer dizer, ela foi um pouco, digamos, espetaculosa, né? Mas logo em seguida se acomodou e passou a dar as informações, né, da OMS, de vocês, né, das pessoas realmente que tinham condições de avançar mais, né, nas certezas e suposições, né? Então, nesse ponto, eu acho que logo em seguida a mídia se comportou muito bem. Com relação aos trabalhadores na área de cultura, quer dizer, o que nós podemos fazer agora é nos submetermos, né, àquilo que for verdadeiro. Então, eu só posso lançar mão de uma tentativa de acalmar um coraçãozinho que está com medo, né, de se divertir, se eu realmente tiver certeza de que aquilo que eu estou falando para aquela pessoa vai se consubstanciar. Não adianta eu dizer para o cara, olha, não adianta eu dizer para o cara, vem, tá tudo, tem álcool e tal, e tu pode sentar do lado de uma pessoa que não está isolada junto contigo. Não te preocupa, eu não posso fazer isso. Então, por incrível que pareça, eu digo para vocês que nós estamos em compasso de espera. Nós estamos esperando avançar um pouquinho mais o nível de certeza. Eu vou até interromper isso, meu raciocínio para dizer para vocês, o meu filho, por exemplo, que, como eu disse, graças a Deus ficou praticamente assintomático e já faz 1 mês e meio que foi dado por curado, já fez exame, está com o tal do anticorpo, tarará, barará. Mesmo assim, ele mantém, nós falamos com ele, mantém todos os cuidados como se não tivesse contraído o Covid. Por quê? Porque eu já li que os anticorpos permanecem por 3 meses, permanecem por 6 meses, são permanentes ou não existem. Então, nós, leigos, sofremos muito e precisamos muito de vocês para adquirirmos a certeza suficiente para poder tranquilizar uma pessoa, doutor Marcos. Claro. Eu não consigo tranquilizar ninguém se eu não tiver certeza daquilo que está para acontecer, ou que já, né? Não existem verdades ainda. Não existem. Não, mas sim, o ponto crítico, Zé Victor, é que tu está nos dizendo, e para quem está ouvindo também, né, que definitivamente nós estamos frente a uma situação em que o papel da mídia, né, e obviamente coloco cultura dentro desse sentido, sempre teve essa função educadora, de modular o comportamento da população de alguma forma, né, e dependendo da situação, né, que isso cada vez mais vai ser importante para a gente voltar à normalidade. Então, que vai ser difícil, como tu dizes, né? Mas eu acho que a gente vai ter que, de alguma forma, editorializar isto de forma positiva, com uma agenda positiva que ajude. Né? Sinceramente, vai voltar. Não gasta duro. Claro. Não vai voltar. Agora, o que prejudica muito, na minha opinião, e acho que agora eu vou dar uma provocada em vocês aí, que eu quero saber a opinião de vocês também, o que não pode acontecer é partidarizar. Sem dúvida. Um vírus não pode ser partidarizado. Quer dizer, o cara não pode. Eu li uma notícia maravilhosa esses dias de um protesto havido no centro de Berlim, né, por grupos neonazistas. Não sei se vocês leram, é sensacional. Um protesto contra o Covid-19. Né? Então, quando chega nesse ponto, quer dizer, a gente já fica pensando. Eu concordo plenamente com vocês dois. Eu acho que vai voltar, tem que voltar, tem que ser no tempo correto.
mas não podemos partidarizar isso. Quer dizer, ou eu sou contra ou sou a favor. Não tem esse contra vírus nem a favor de vírus. Na verdade, a gente tem que ser contra, tem que ser a favor da saúde, independente de como as coisas acontecerem, exatamente. Mas as pessoas partidarizaram até lavar as mãos daqui a pouco, né? A máscara virou polêmica, virou polêmica na máscara. A origem da vacina, quer dizer, não há dúvida que se misturou questões que deveriam ser essencialmente técnicas, nunca se teve presente. Eu cheguei a mencionar para um paciente que vem conversar a respeito, eu digo, imagina se tem um desastre nuclear no Brasil. Você vai perguntar para quem é especialista em nuclearistas, em físicos nucleares, ou tu vai perguntar para outras pessoas que trabalham? Não vem me perguntar nada se tiver um desastre nuclear, porque eu não sou físico nuclear. Mas as pessoas querem dar palpite. Aliás, por isso eu queria... Isso é um gancho para eu poder te perguntar. Uma das coisas que talvez tenha ficado um pouco tóxica são as redes sociais também, nesse sentido, porque virou uma quantidade de gente que é expert e que precisa dar opinião e, às vezes, que precisa sistematicamente discordar, que dá uma certa angústia, né? Que se a gente chega a dizer que faz mal ter essa toxicidade nas redes, as pessoas vão dizer que está ruim essa opinião também. Como é que tu lida? Porque na área da cultura, na área da comunicação, vocês têm que lidar com isso. Vocês têm que trabalhar muito com a discussão, com opinião, com aparecer. Isso é um desafio que talvez vai ser mais difícil que o nosso. Mas eu vou ser muito franco com vocês. Assim, eu nunca tive Facebook, por exemplo, né? Não lido com essa arma. Uma vez um amigo meu disse, tu não tem Facebook? Eu digo, não, eu tenho um casamento. Já vai fazer 33 anos que eu tenho um casamento. Não tenho Facebook. Mas, brincadeiras à parte, eu não tenho Facebook e eu me retirei de uma outra rede muito tóxica chamada Twitter, já faz uns meses. Também saí dali. Então, o que eu tenho é um instrumento muito bacana chamado Instagram, que é uma comunicação entre amigos através de fotografias, que é uma coisa lúdica, né? Fotografia sempre está te mostrando alguma coisa lúdica. Então eu não entro, eu não fico sabendo das discussões, das celeumas, das confusões, das brigas, dos assassinatos virtuais, das posições de 200 milhões de médicos que nós temos no país. Não tem chegado em mim nem ninguém na minha família. A minha mulher, por óbvio, não participa de redes sociais, né? Os meus filhos não têm interesse por redes sociais. Então eu continuo com o bom e velho jornal, o bom e velho rádio, o bom e velho site fidedigno, né? Eu continuo me informando dessa maneira. Então eu fiquei um pouco assim, salvaguardado disso. E concordo contigo, Stephen, que para um cara que trabalha com o que eu trabalho, seria muito necessário participar de redes sociais. E eu participo de redes sociais através dos eventos que eu faço, dos espetáculos que eu tenho e tal, mas quem cuida disso são jornalistas, são pessoas especializadas naquilo. Quer dizer, nunca vão me ver entrando em discussão com quem eu não conheço. Sabe? Eu posso estar discutindo com um robô, eu posso estar discutindo com uma pessoa, com um pedófilo, eu posso estar discutindo com um cara com muitas luzes, muito inteligente. Mas essa incerteza de com quem eu estou discutindo, externando o meu ponto de vista, ela é extremamente perigosa, é um pântano, ela é pantanosa, é areia movediça. Então, eu prefiro não participar muito disso. Até porque, de uma forma geral, ainda mais quando vocês, por exemplo, novela, tiver experiência com novela, as pessoas confundem muito, evidente, o ator e o personagem. Eu imagino que você deve ter passado muito trabalho quando tu foi um personagem em potência e o pessoal não te perdoava. Trabalho não no sentido ruim, no sentido mais do trabalho de que provavelmente não ia passar na rua sem fazer brincadeira. Tá no ar a novela de novo, né? Estão fazendo uma homenagem aos 20 anos da novela Laços de Família e está no ar de novo. E isso é muito bom para mim, por vários motivos. Primeiro, porque a TV Globo é um local muito bom de trabalhar. Então, eles pagam os direitos autorais
regularmente de forma generosa. Então, isso é bacana numa época em que a gente precisa trabalhar, né? E o trabalho fica exíguo. Mas eu vou fazer 45 anos de carreira artística entre teatro amador, quando eu comecei lá no Colégio Farroupilha, com 14, 15 anos, 13, 14 anos, até hoje, né? E como eu tenho uma formação de ator, eu tenho muito nítido na minha cabeça que a função do ator é essa, quer dizer, é fazer com que as pessoas acreditem no personagem que ele está interpretando. Sou pena dele ser um tremendo canastrão e não convencer ninguém. E se eu não convencer ninguém, eu tenho que mudar de profissão. Então, no momento em que uma pessoa brinca, tira o sarrinho e tudo mais do personagem que eu estou fazendo, aquilo me enche de satisfação. E eu dou a minha palavra de honra para vocês. Me enche de satisfação de que uma pessoa acredita que realmente é aquela pessoa que eu estou interpretando. Isso é importante, Zé Vitor. Não, e é importante chamar a atenção, porque nós estamos no mês, o Novembro Azul, e uma das coisas que a gente tenta linkar é isso, que Sim. A saúde do homem, neste mês, ele não é só a questão do câncer de próstata, mas a saúde do homem ela é mais complexa do que isso. Sim. Até porque, parece piada, mas não é. A principal causa do homem procurar o médico é porque a minha mulher mandou. Eles procuram o médico porque... E é verdade, parece até, mas é isso, a minha mulher mandou o vinho. Não, eu quero saber o que eu estou sentindo. Não, eu não senti nada, ela que mandou o vinho. Quer dizer, ainda existe uma coisa meio de não querer se entregar, e obviamente isso não é saudável, porque as pessoas podem ficar mais doentes. Normalmente eu não me exponho muito e tal, mas eu acho que eu devo falar uma coisa aqui. Aqui em casa, por exemplo, começou a pandemia, a minha casa virou, na verdade, um restaurante de luxo. E nós passamos todos a aprender novas receitas e a cozinhar e a comer, até que num desses churrascos assim, nós nos reunimos lá no início e dissemos, olha, isso aí está errado, não é assim que funciona. Nós temos que buscar saúde para nós. E nesse momento, então, todos nós pedimos aos nossos médicos de confiança requisições de exames, de check-up total, completo, né? Fizemos todos os exames, né? Eu fiz todo tipo de exame que vocês possam imaginar. Todos. E pensei assim, e estava com a saúde muito em ordem. Por incrível que pareça, eu estava muito gordo, com a saúde muito em ordem. Eu digo, não, isso aí nós vamos mudar. E a minha esposa é uma pessoa magérrima, né? Então eu fico até com peninha dela, mas eu e meu filho iniciamos então a fazer uma alimentação absolutamente saudável, visto que os exames, né, inclusive PSA, estavam ótimos, né? Iniciamos uma dieta. O meu filho já perdeu 18 quilos e eu já perdi mais de 20 quilos. Parabéns! Então, nós começamos uma nova fase dentro da pandemia. Quer dizer, nós começamos com um objetivo intra-portas, né? Uma coisa que se pode realizar em casa, que são exercícios, que são não mais comer frituras, não mais comer farinha, não mais comer açúcar, não mais... E eu fico com pena da minha mulher, porque ela querendo ser solidária com seus 40 quilos, entendeu? Então, hoje, por exemplo, eu botei a minha máscara e tomei um banho de álcool gel, fui até o Zafari rapidamente e comprei lá, então, 2 garrafas de vinho bom para ela, né? 3 barras de chocolate para ela, de presente. Eu e meu filho ficamos compungidos com a situação dela, quer dizer, conviver com pessoas que não precisam fazer a dieta. E é engraçado, porque para fazer isso eu tomei uma providência muito engraçada. Eu considero. Um dia eu vou escrever sobre isso, né? Eu fiquei pensando assim, ó, tem uma pessoa que faz uma operação bariátrica, ela, quando ela retorna com o estômago reduzido, ela é obrigada a fazer uma dieta diferente. Claro. Então, eu perguntei para o meu médico se eu precisava de algum complemento vitamínico, coisa parecida, para fazer uma dieta de quem voltou de uma bariátrica. E ele disse que sim e tal, prescreveu alguns
vitaminas e tal. E assim eu fui. Eu iniciei com só líquidos, depois pastosos, depois pequenas quantidades sólidos, né? E assim eu tô feliz, né? Estou começando a ver de novo as minhas roupas largas e meu filho a mesma coisa. Então, acabou sendo o objetivo da pandemia, emergir da pandemia, né? Reemergir, né? Voltar da pandemia quando tudo se normalizar, outra pessoa, com outro corpo, com outra, digamos assim, vitalidade, sabendo que eu estou com a saúde em dia, enfim. Nem todo mundo faz isso. Tem pessoas que sucumbem, né, ao marasmo, porque tem pessoas também, claro, eu não estou falando daqueles que são obrigados a sair para trabalhar, né? Claro. Eu me solidarizo muito com essas pessoas. Essas são obrigadas a sair para trabalhar, porque o pessoal da área de saúde, o pessoal da área de abastecimento, né? O pessoal da área de transporte público, as pessoas precisam sair para trabalhar. E eu me solidarizo muito com eles. Eu estou falando daquele cara que está trancado em casa. Esse cara não pode sucumbir à depressão. E ele precisa inventar alguma fórmula de dar algum sentido para aquela clausura. E não pode ser só assistir uma série no Amazon, no Netflix ou na Globoplay. Tem que ser alguma coisa pessoal, alguma coisa que lhe dê uma satisfação pessoal. Não pode ser só ler um livro. É muito bom ler um livro. É maravilhoso. Eu estou lendo, vocês estão lendo, todo mundo está lendo. Mas tem que ser alguma coisa em prol da própria pessoa. Quer coisa melhor que a saúde? Não existe. Não, sem dúvida. Deixa eu te dizer, só para eventualmente que o recado fique bem dado, porque eu concordo plenamente com o que está dizendo. Existe esse debate de se a gente vai sair melhor como sociedade ou se nós vamos sair pior como sociedade de tudo isso, né? Certo? Eu concordo contigo. Eu sou otimista, eu sou oncologista, então nós temos que ser otimistas, né, por natureza, né? Nós lidamos com coisas em que a gente precisa acreditar, né, que as coisas vão dar certo, né? E transmitir isso para os pacientes é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer, né? Tu certamente está nos dizendo que existe essa possibilidade, né, da gente se condicionar, né, e fazer coisas porque as coisas aconteçam melhor depois, né, que a recuperação do normal seja uma coisa positiva. E que eu acho que esse é um recado muito bom que a gente tem que dar para as pessoas, né? Eu acho que tu concorda com o que tu está dizendo, né? Eu concordo em parte, doutor, desculpe. Eu acho tudo que o senhor falou está correto. A única coisa que eu não concordo é que aquela coisa que talvez soe um pouco piegas, não dita pelo senhor, mas dita em geral, assim, nós sairemos engrandecidos da pandemia. Sairemos todos diferentes. Desculpa, eu discordo. Eu acho que quem é mau caráter vai continuar sendo mau caráter, quem é sacana vai continuar sendo sacana, sabe? Sem quem dúvida. É ladrão vai ser ladrão. Sem dúvida. Vai mudar. O que nós podemos melhorar como disse o Stephen antes também, é aprender com as coisas boas, sempre abstraindo a questão das infectações e dos óbitos, né? Sempre abstraindo, aprender com as novas tecnologias, com as coisas boas, a reconviver com as pessoas, né? Eu, por exemplo, todo sábado, depois do almoço, eu pego meu carro, né? Uma máscara, e saio daqui da Bela Vista, onde eu moro, vou até Petrópolis, onde minha mãe, que tem 86 anos, mora, graças a Deus tem a saúde perfeita, e paro no prédio dela, sai na janela. Ela sai, a gente se abana, a gente se manda beijo. Tô louco para dar um abraço e um beijo na minha mãe. Eu tô louco para fazer isso. Mas ela tem 86 anos. Quer dizer, então isso é o anormal, né? Então, é claro que a gente tem que tirar coisas boas disso tudo, mas acho que sairemos modificados disso. Eu disse, e eu volto a dizer, eu concordo com a leitura de que acelerou alguns processos. Casamentos que estavam mal acabaram degringolando, casamentos que estavam bem ficaram melhores.
processos de aprender a usar o sistema digital tiveram que ser acelerados, escolas passaram a ter que aprender a lidar com isso. Então, para mim era inevitável que em algum momento o aprendizado ia ter um componente digital mais importante e acelerou. Ninguém vai me dizer que um casamento que estava maravilhoso por causa da pandemia virou um desastre. Já não era, estava escondido ali no meio, talvez, da rotina. O casamento da minha filha estava com o casamento marcado, né, para o dia 24 de outubro aqui no Country Club, e evidentemente esse casamento foi adiado para 4 de dezembro de 2021. Claro, Eu digo, claro. Para dezembro do ano que vem, que até lá tá tudo legal. E provavelmente vai estar. Eu, como disse de novo, sou otimista e eu acho que o recado para as pessoas é que existe a possibilidade de, né? Depende de como é que a gente vai fazer esse aprendizado. E, de novo, Zé Victor e Stephen, eu acho que, assim como a gente comunicou tudo o que estava acontecendo, né, a evolução também vai ter que ser comunicada, né? E que a gente, em conjunto, vai montar isso. Isso não vai acontecer igual em todas as famílias, né? Mas a possibilidade de que estas coisas aconteçam, né, com coisas positivas, como tu estava contando da teu peso, etc. e tal, da tua família, certamente é uma coisa que a gente tem que aproveitar, tá? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Sim, fala. Não, eu só queria só dizer o seguinte, que talvez exista... Minha mulher estava me dizendo, assistindo uma coisa muito bacana, que eu achei bacana, né? Não porque ela é minha mulher há 33 anos e talvez esteja assistindo a live. Né? Mas já é um bom motivo. Mas já é um bom motivo, tá certo? Tá? Tu perdeu uma oportunidade. Ela disse para mim, Vitor, ela me chama de Vitor, né? Porque meu nome não é José Vitor, é Vitor José. Então a única pessoa que me chama de Vitor é a minha mulher. E ela disse, Vitor, eu acho que está na hora da gente começar a permeabilizar um pouquinho. Vamos levar a cachorrinha na pracinha uma vez por semana, num horário que não tenha muita gente. Vamos começar o eu e tu, ou eu sozinho, ou tu sozinho, dar um pulinho no supermercado, porque até então a gente estava recebendo em casa os víveres que vinham de uma vendinha. Vamos ao museu no domingo. Eu não sei se vocês sabem, o Iberê Camargo está agendando visitas ao museu, com toda a segurança. Isso. Então, nesse domingo, eu, meu filho e minha mulher vamos ao museu. Tem uma exposição muito bonita lá e ela é marcada para que não haja nenhuma aproximação entre pessoas. Não. Então, aos pouquinhos, talvez seja essa saída da gente permeabilizando, né? No sentido de perdendo aos poucos o medo. E quando houver, então, a solução definitiva, a gente já está sem todo aquele medo. Né? Então, só queria dizer isso. Sem dúvida. Mas deixa, mudando um pouquinho e concentrando um pouquinho no Victor, agora que eu sei, né? Victor Castiel. Victor Zé. Né? Teatro, TV ou cinema? Olha, as linguagens são completamente diferentes, né? A maneira de se preparar é totalmente diferente e o efeito é totalmente diferente. Né? Eu tenho um amigo muito querido, Oscar Sims, que brinca com os jovens assim, vocês têm que ir ao teatro, o teatro é em 3D há 5.000 anos. Eu não tenho preferência. Hoje, talvez, pelo fato de eu já ter 62 anos e já não conseguir mais fazer aquele monte de piruetas que eu fazia no teatro, gosto muito de fazer o cinema. Né? O cinema ele é muito interessante porque obriga o ator a tomar um conhecimento global do seu personagem no roteiro antes de começar a filmar, porque a gente está arriscado como ator a filmar a sua última cena no filme no primeiro dia de filmagem. Claro. Então,
a gente tem que ter um conhecimento muito forte do roteiro para saber qual o momento psicológico que vai a evolução psicológica ou involução psicológica do personagem. Isso aconteceu comigo há muitos anos. Eu fui fazer um longa-metragem chamado Jacobina, do Luiz Carlos Barreto, do Bruno, do Fábio Barreto, que infelizmente faleceu, teve um acidente de trânsito, tudo. Foi um filme muito famoso, né? E eu filmei a morte do meu personagem no primeiro dia de filmagem. E aí é uma coisa muito, muito engraçada, porque no cinema as pessoas não se dão conta. As coisas não são feitas em ordem cronológica. Se, por exemplo, o Dr. Barrios tem 20 cenas para fazer no seu consultório, as 20 cenas, mesmo que uma seja no início, 3 no meio, 5 no final, né, vão ser feitas no mesmo dia, para aproveitar o cenário. Né? Se o Dr. Barrios tem cenas de refeições, uma de café da manhã, 2 de almoço, 3 de jantar, elas serão feitas todas no mesmo dia, no mesmo cenário, para aproveitar o cenário. Então é muito interessante o cinema. E é a única coisa que não está se fazendo no Brasil, não está se podendo filmar agora, não há a mínima condição. Acho que no mundo inteiro, no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Claro. A gente vê essas Netflix, por exemplo, eles não têm produção, eles não conseguem lançar. O pessoal falou em abrir o cinema. A pergunta é, mas nós vamos assistir o que agora? Quer dizer, não deve ter público, mas também não tem uma produção robusta. Alguma coisa ficou pronta. O Netflix está sendo muito feliz. Ele, no início da pandemia, ele segurou o lançamento de muitas coisas, muitas coisas. Então já teve lançamentos ali no Netflix, como o filme do Scorsese, né? Com o Robert De Niro, o Joe Pesci, eu não me lembro o nome do filme, mas um filme muito, muito bem feito. Exatamente. O irlandês. Lançou agora uma série maravilhosa chamada O Gambito da Rainha, que estava na prateleira. Lançou um filme, mais uma temporada da série The Crown, que é sobre a família real inglesa, que também estava na prateleira. Então, Netflix foi visionário nesse sentido. Quer dizer, quando o troço começou a apertar, ele pegou grandes coisas que ainda tinha e dizia, segura, vamos lançar ao longo do ano, porque nós não sabemos que tempo isso vai demorar. Né? E o que me chamou mais atenção é que, logo no início da nossa conversa, eu falei que as pessoas estavam em condição de instabilidade social total. Né? Tem alguns filmes, eu por usar óculos, isso é um óculos bifocal, eu uso óculos desde os 10 anos de idade. Né? Então, eu tenho dificuldade em ler legenda no computador. Eu fico buscando aquela maneira de poder ver a legenda. Então, todo mundo ri de mim, na minha família, que eu sou o único cara que assiste série dublada. Eu assisto dublado, porque eu quero ficar olhando para a atuação dos caras. Tá? E é um horror, mas eu vejo dublado. E muitas das séries que eu tenho clicado para assistir entra um aviso dizendo, em função da pandemia, para preservar a saúde dos dubladores, essa série não está dublada. Né? Então, nem o dublador está conseguindo trabalhar. Isso. Deixa eu dizer, só para aproveitar aqui, olha, nós temos só mencionar, porque nós temos participação da plateia aqui, e basicamente a Beth Andrade e o Dr. Luiz Bruno, emérito, todos eles que gostaram muito, principalmente da tua sinceridade, assim, da espontaneidade de dizer, olha, não tem nem coragem assim no teatro, e fato é, abrir o coração e dizer o que acontece é uma coisa que hoje em dia a gente tem que valorizar, né? Todo mundo fala o que acredita, mas prestigiar que as pessoas estão nos acompanhando. Claro, como é o nome das pessoas mesmo, doutor? A Beth Andrade e o Dr. Luiz Bruno, que trabalha com nós também. Beth e Luísa, eu acho que são médicos, doutores, sei lá. Eu preciso dizer o seguinte, a vida inteira eu direi vá ao teatro. A vida inteira. Mas vá ao teatro para se divertir. Não adianta tu ir ao teatro com 30% só de capacidade, tem um cara sentado a 20 metros de ti e tu louco de medo que aquele cara dê um espirro pro teu lado. Então, foi a isso que me referi. Enquanto estiver claro, com medo, todo entendeu. estiver seguro, vá ao teatro. Eu, particularmente, não estou seguro.
Eu ainda tenho medo. Então, eu não irei ao teatro. Eu estou agora ensaiando um espetáculo novo, um monólogo muito bonito, que conta a história cultural do Brasil do final do século XIX até hoje, até a pandemia. A pandemia é o termo final do texto. Muito bonito. Fala do teatro, do cinema, da música, das coisas culturais do Brasil no final do século passado até agora. É um monólogo e eu estou ensaiando via online. A minha diretora, Débora Finocchiaro, me dirige por computador, né? E está sendo uma experiência extremamente interessante. Extremamente. E daqui a 2 semanas teremos um ensaio presencial, mas lá na minha produtora, que tem uma sala de ensaio com extensão de 10 metros, vão ficar 10 metros um do outro e é um monólogo, né? Para o Porto Verão Alegre, nós já estamos providenciando exames de o TCR, pode ser? PCR. Para todos os atores que subirem em cena, vai ser exatamente nos moldes do jogador de futebol. O cara, para subir no palco e fazer ao ar livre, nós vamos botar o palco ao ar livre, com distanciamento dentro de camarotes ao ar livre e tudo mais, que foi aquilo que eu falei para vocês, a experiência do drive-in, só que ao invés de estar num carro, a pessoa vai estar num camarotezinho junto com pessoas que estiveram junto com ela Não, e vocês, e aí eu tenho uma curiosidade. Mas todos os atores então, todos eles. Mas a curiosidade que eu tenho, Zé Vitor, então, se eventualmente alguém positiva, vai ter que ter um ator step ali, alguém que conheça todo o texto de todo mundo. É complicado esse negócio, né? Cancela. Não. Aí se cancela. Claro, imagina. Não tem espetáculo no lugar. Não tem dublê, em teatro não tem dublê. A ideia está presente. Eu vou ser muito sincero com vocês. A ideia esse ano, Porto Verão Alegre é uma coisa que para nós, ele tem 21, vai fazer 22 anos. É muito importante para nós e já é muito importante para a cidade. Para a cidade também. Ele precisa acontecer. E ele vai acontecer, mas vai acontecer dentro de padrões que sejam plausíveis. Eu não vou fazer loucura em função de questões econômicas, né? Não, então, mas assim, eu acho que tu está nos dizendo algo que é, obviamente, é importante para toda a cidade, né? E para todo o estado, né? Que o Porto Verão Alegre vai acontecer, né? E, eventualmente, a criatividade vai ser parte do desenvolvimento, né? E com mais de 20 anos, né? Se reinventando, né? Para o que eventualmente aconteceu esse ano, né? Com segurança e, eventualmente, tentando divertir as pessoas. Exatamente. Foi para isso que nós fizemos o drive-in lá em abril, para ver como é que era, se era possível, se tinha como. E aí, bom, ao invés de carro, as pessoas que chegarem juntas, vão ficar em camarotes juntos. Como estão em casa. Maravilha. E todos os camarotes distanciados, utilizando somente 30% da capacidade total do local, vai ser um shopping total, tem capacidade para 2.000 pessoas. Nós vamos ter lá um teatro completo, lindo, bonito, com tudo, e a plateia é dividida em camarotes, né? Nos moldes europeus, como está sendo feito na Europa. E essas pessoas vão ter toda a oportunidade de poder ir ao banheiro, de assistir o espetáculo, de se divertir, enfim. Vai ser, inclusive, uma coisa muito bonita, na verdade. Isso. A gente vai aprendendo com isso, como a gente falou. Eu não quero ser chato para dizer que a gente fechou 1 hora aqui e temos que dar encerramento aí, mas vai lá, vontade de continuar batendo papo, né? A parte chata, mas fica comigo. Eu vou simplesmente agradecer o Victor Zé Castiel, né? Agora que a gente aprendeu, né? Agradecer de coração essa disponibilidade dele,
né, a sinceridade e a leveza desse papo que a gente esteve, né? Eu acho que isto foi de muita utilidade, né? E de coração a gente fica muito agradecido pela tua presença. Stephen? Eu que agradeço, tenho muito carinho pela classe médica, muito carinho. Eu perdi, o meu pai faleceu de câncer muito novo, aos 62 anos, né? Então eu convivi muito, muito de perto com o... Isso há muitos anos, né? Isso em 1986, né? Então eu convivi muito de perto com o carinho e com a maneira como os oncologistas tratam desse assunto e graças a Deus o mundo tecnológico, né, evoluiu muito e pessoas não precisam mais morrer de câncer, né, que é uma realidade, né? Basta não ir ao médico dizendo que foi a mulher que mandou, né? Isso aí. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela presença. É um privilégio realmente a gente poder ter esse papo. Foi divertido, foi agradável, passou muito rápido. Põe rápido nisso, quando dá vontade de ficar o dia inteiro, mas não pode. E fica o gostinho para a gente repetir aí no futuro e trazer essa mensagem para as pessoas que não ouvem, que saúde é uma coisa que tem que estar na pauta sempre, e ela está imbricada em tudo que é assunto. Ela está imbricada com esporte, está com cultura, ela está com gastronomia, ela está com comunicação. Portanto, tudo que a gente conversa de um jeito ou de outro, a gente tem como trazer para o lado da saúde. E trazer para o lado da saúde significa promover vida e torcer aí que nós vamos ter um 2021. Eu posso garantir, nós vamos ter um 2021 melhor, mais saúde, as pessoas vão contar ainda que passaram por 2020, que foi um perrengue, mas sai todo mundo com aprendizado e crescido dessa experiência toda. Agradeço muito a presença e vamos aí. Muito obrigado. E eu espero, obrigado pelas palavras, eu espero, assim que der, visitá-los no consultório para tomar um cafezinho só, tá? Boa, isso aí, isso aí. É isso aí. Valeu. Um abraço. Um abraço, muito obrigado pela certeza, viu? Tchau. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigadão. Até mais. Feito.